Olá, meu irmão, minha irmã, uma boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Igreja Metodista Vital Brasil. Estamos começando essa noite mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E seja bem-vindo para estar conosco, para louvar a Deus, adorar o Senhor, ouvir uma palavra vinda do Senhor para as nossas vidas, para a sua vida também, e orar a Deus, engrandecer a Ele com louvores e adoração. Então hoje é o dia que o Senhor separou para nós estarmos aqui. Que bom que você veio, que bom que você está aqui comigo, para juntos podermos então falar com o Senhor nesses momentos. Tanto tempo nós temos passado lutas, tribulações, dias difíceis, com várias situações difíceis, mas sabemos que Deus está conosco. Deus está aqui nesse momento, presente aí na sua vida, aqui comigo, e recebendo também aquilo que nós falarmos, orarmos. Eu creio que Deus está sensível àquilo que nós falamos com Ele através das orações, amém? Então, com isso, quero te convidar, vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Ó Pai, coloco o Senhor diante de Ti, Senhor, essa noite. Obrigado, ó Pai, por esse mais um culto, ó Pai, na Tua presença, essa quinta-feira de adoração ao Teu nome. Ó Senhor, quero, Senhor, conclamar a Tua presença para este lugar, dizer que só o Senhor é santo, dizer que nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, hoje. Ó Pai, que o Senhor fique conosco, Senhor, ao longo, Senhor, dessa ministração, desse culto, ó Pai. Que a Tua palavra chegue aos nossos corações, fala conosco, Senhor. Traz, Senhor, uma revelação, traz, Senhor, um renovo, que haja cura, que haja, Senhor Deus, refrigério, Senhor, nas nossas vidas, que seja mesmo uma noite de louvor ao Teu nome, ó Pai. Ó Senhor, esteja agora com esta pessoa, Senhor Deus, agora, Senhor, tocando, abençoando, Senhor Deus. Os irmãos que estão entrando, Senhor, aquele Senhor que está aqui conosco, vendo esse vídeo, partilhando conosco desse momento. Que o Senhor fale aos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui em nosso meio. Amém? Quero que você leia junto comigo. Pegue aí a sua Bíblia. Se você também tem um aplicativo, se você está vendo na sua televisão ou no computador, pegue a sua Bíblia, vamos ler Salmo 118. Vamos ler junto com o salmista aquilo que ele declara nessa noite, as bênçãos, né, de Deus sobre a nossa vida. Diz assim, a partir do versículo 21, Salmo 118, verso 21, diz: render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és meu Deus, render-te, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir, repita comigo aí esse último verso, verso 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Aqui diz no ano 22 que ele é a pedra, né, que foi rejeitada, mas ele é a pedra angular. Então há um ângulo perfeito para se fazer as arcadas, e eles colocavam normalmente uma pedra que era o centro, que sustentava toda a arcada nos arcos das portas. E aquela pedra era o ângulo específico que segurava, né, as outras pedras. Eles vinham ajeitando as outras pedras para fazer o arco da porta, ou seja, a pedra angular é aquela que nos dá a direção,
é aquela que nos dá o prumo. Então, a pedra angular que foi rejeitada por outros, ou seja, Jesus foi rejeitado por outros. Ela é a pedra hoje da salvação das nossas vidas. Jesus é a salvação para a minha e para a sua vida. Amém? Por isso, rendermos graças a Ele. Vamos render graças ao Senhor. Como o salmista falou aqui, né? Tu és meu Deus, tu és meu refúgio, tu és minha fortaleza. Então é um momento de nós adorarmos ao Senhor. Então eu te convido, vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortada,
que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. Há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. E viverá. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos restaura, que nos cura e nos liberta. Amém? Vamos compartilhar então a palavra de Deus agora. Estar em comunhão com o Senhor e ouvir a palavra e a meditação, aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Abre o seu coração, abre a sua mente. Deixa Deus falar com você. Quem sabe você está cansado já no final do dia, as tarefas múltiplas que você já fez. Mas sente-se e peça a Deus nesse momento, do fundo do seu coração, para transformar a sua vida. Essa mensagem de hoje fala sobre a cura, sobre transformação na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, conforme nós vamos falando, conforme nós vamos vivendo, nós vamos acumulando muitas coisas, são experiências. Mas algumas experiências trazem bons momentos e maus momentos. E quando essas experiências nos trazem maus momentos, nós começamos a acumular situações mal resolvidas, acumular problemas mal resolvidos, palavras e ações que podem interferir na nossa vida, na nossa caminhada cristã e tantas outras coisas. Podem trazer turbulência na nossa mente, pode trazer o enfraquecimento do nosso coração, da nossa fé, minar a nossa fé, atrapalhar a nossa vida, a falta de perdão, a insegurança, a ansiedade, fatores externos que podem influenciar os nossos sentimentos e fazer com que muitas vezes nós diminuirmos o passo da caminhada, nós pensarmos em desistir, nós queremos, como diz o ditado, jogar a toalha, né? E às vezes nós vamos secando por dentro, em algumas situações ou em alguma área do nosso sentimento. E Deus essa noite quer trazer para nós, nessa ministração, que você comece a pensar sobre isso, sobre a sua vida. E nós vamos meditar então num texto específico que fala lá com os profetas de Deus, né? Ezequiel 37. Quem sabe você já leu esse texto. Quem sabe você já ouviu palavras sobre esse texto. Mas eu quero que você leia novamente comigo agora. E deixe Deus falar com você algo diferente que você está precisando ouvir. Ezequiel 37 é exatamente a visão que o profeta tem, o profeta Ezequiel, sobre um vale de ossos secos. Preste atenção, leia comigo. 37, do verso 1 ao 20. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor, me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Preste atenção nesse versículo 2. Me fez andar
ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Assim me disse: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Aí no 7 o profeta fala: então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Até aqui, verso 10. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra lida, em nome de Jesus, pela sua vida também. Deus querido, nós lemos, Senhor, a tua palavra que eu creio que por si só é poderosa e já faz, Senhor Deus, a obra sem mesmo falarmos nada. Mas pela tua graça e pela tua misericórdia eu te peço, abre os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que, Senhor, seja, Senhor, fecunda, dê frutos e produza, Senhor, em nós arrependimento, fé, Senhor Deus, e ministre cura nas nossas vidas essa noite. E me usa, Senhor, apenas como canal, Senhor Deus, para que tu possas falar, Senhor, ao teu povo, aquilo que o Senhor quer falar e precisa falar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O profeta tinha algo na vida dele que Deus profetiza, que Deus fala com ele. O profeta estava ali como mensageiro de Deus. Esse texto ele é muito riquíssimo. Fala sobre a casa de Israel. Logo depois do verso 10, o próprio Deus, através do profeta, vai explicar o que esse texto significa. E nós vamos aplicar isso para as nossas realidades. Deus estava falando para o profeta como ele deveria agir, os passos, as orientações, para que fosse ministrado vida a uma situação, solução a uma causa, que fosse ministrado transformação. Então, amado, eu não sei que área da sua vida você está vendo que ela está parada, que ela está morta, como disse ali, sequíssima, sem produzir. Não sei que tempo da sua vida você está vivendo que precisa, né, desse reavivar do Senhor. Então aqui nós vamos ver como Deus fala com o profeta para ele agir, e nós vamos reproduzir isso, fazer isso na nossa vida, para que o Espírito de Deus ministre cura sobre mim e sobre você. A palavra de Deus, então, ali vai dizendo que veio o Espírito de Deus sobre o profeta para conduzir ele a uma situação. Então, eu creio que Deus fala conosco em situações na nossa vida.
E Deus está falando com você essa noite. Que você precisa olhar para dentro de você e em algumas áreas que precisam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus hoje. Primeira coisa que ele fala assim, que eu vi, né? O verso, quero pegar exatamente como está escrito aqui. Verso 2. Me fez andar. Quem me fez andar? O Espírito que estava sobre o profeta Ezequiel. Me fez andar ao redor deles. E eu fiquei pensando, Deus, o profeta estava ali naquele vale, naquela situação. Por que que o Espírito de Deus induz o profeta, fala para ele andar no meio? Ele estava vendo a situação. Mas Deus fala que então precisa ir mais no fundo. Precisa andar no meio do vale. Imagine você, um lugar grande, né, vasto. Ele diz que tinham muitos ossos. E ele disse para ele andar no meio dos ossos. E aí o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração sobre que há coisas que nós enterramos e queremos deixar para lá. Nós não queremos tratar algumas situações porque elas doem, porque elas são ruins, porque elas nos trazem desconforto. Sabe aquela situação que às vezes você quer, né, jogar para debaixo do tapete? Não vamos mexer nisso aí não. Ah, isso aí já aconteceu, deixa para lá. Ah, já foi falado, já foi... Vamos deixar quieto. Espírito Santo de Deus não cura ninguém mais ou menos deixando para lá. Toda situação precisa ser resolvida. O Espírito levou o profeta a andar no meio dos ossos secos. Isso me fala sobre você olhar para dentro de você e procurar, esquadrinhar, ver exatamente os lugares e as situações que você está precisando de um toque de Deus, um avivamento do Senhor, um reviver aí na sua vida. Não fugir da situação. Então Deus leva o profeta a andar no meio dos ossos. Isso é muito interessante, se você parar para pensar. Muitas pessoas não param para fazer um autoexame, para olhar para dentro de si, se autoexaminar. Agora me fugiu a palavra, né? Olhar para dentro de si, examinar. Opa, saiu, graças a Deus. Examinar. Se autoexaminar, olhar para dentro de si. Ou seja, Deus está falando conosco. Assim como o salmista muitas vezes falou assim, Deus, olha para mim, olha para o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e livra-me deste caminho. Então, amados, não tenha medo de olhar as circunstâncias que você passou, de lembrar as coisas, porque se você tem alguma situação que você não gosta de lembrar, que ao lembrar você ainda sofre, que você ainda tem sentimentos negativos, vem à tona algo que você não quer saber, é neste lugar que você precisa de cura de Deus sobre a sua vida. Ou seja, Deus quer nos curar. E Ele precisa, como um médico, precisa examinar da onde está vindo o problema. Deus precisa que nós olhemos e pedimos, Espírito Santo, passeia dentro dos meus ossos secos, passeia dentro do meu coração, passeia dentro do meu passado, da minha mente e veja, Espírito Santo, veja, Deus, o que é que eu preciso ser curado, o que eu preciso ser transformado, amém? Então, a primeira coisa, você precisa se examinar, precisa deixar Deus te tocar, né? A autoavaliação, olhar para dentro de você, fez andar ao redor dos ossos, amém? E aí ele viu
a situação. Aí ele descreve, eram numerosos e eram sequíssimos. Na visão dele, do profeta, aquilo que ele estava olhando ali que Ezequiel viu, humanamente era impossível voltar a ter vida. Humanamente era impossível resolver. Humanamente, de acordo com as ideias dele, de acordo com o que ele teria ali para fazer, não poderia ser restaurado e curado. Quem sabe uma situação que você viveu ou que você está vivendo, aos olhos da medicina, aos olhos dos homens, aos olhos das outras pessoas, não tem como ser resolvida. Uma situação familiar complicada, uma briga familiar que não resolve nunca, um sentimento seu que está ali guardado há tanto tempo que você não quer resolver, Deus essa noite quer esquadrinhar o seu coração para que ele seja ministrar o Espírito de Deus para te curar em nome de Jesus. Aí a segunda coisa que Deus fala, o Espírito que está falando com Ezequiel, ele diz assim, ele faz uma pergunta. Ele fala assim, acaso poderão reviver esses ossos? Ou seja, Deus está olhando para a situação e está perguntando para você, será que você quer resolver essa situação? Será que tem solução para essa situação? Será que pode ser resolvida? E aí entra um ponto muito interessante, que é exercitar a sua fé. Deus, aí o profeta responde, Deus, tu sabes, Senhor, tu que sabes. Exercitar a sua fé. Você olhar para a situação, perceber que não tem como você resolver, e você fala assim, Deus, só tu pode entrar nessa situação. Só o Senhor pode resolver isso. Só o Senhor pode transformar essa situação que eu estou vivendo. Só o Senhor pode tirar essa mágoa. Só o Senhor pode me ajudar a perdoar. Só o Senhor pode trazer de volta, né, essa família, unir. Só o Senhor pode resolver isso. Exercitar a nossa fé é olhar para a situação, ver que ela não tem mais solução, mas crer, mas falar, agir e deixar Deus tomar conta. Crer que Deus pode resolver. E o profeta ele fala, Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode resolver. Só o Senhor pode entrar nessa situação e desbaratar esse nó aí, porque já tentei de todas as formas, de todas as maneiras e não consigo. Amado, exercite a sua fé essa noite. Deus está nos levantando a ter uma fé, a fé de Abraão, a fé da espera, né? O clamor, a oração, a fé de que Deus pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, transformar, né? Trazer soluções para situações que nós achávamos que estavam perdidas. Eu creio nisso em nome de Jesus. A terceira coisa é que ele fala no 4, né? O Espírito falando ali para o profeta, ensinando o profeta, explicando para ele o que ele deveria fazer. Ele diz assim, profetiza aos ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, o profeta, né, Deus já estava falando para o profeta falar com as coisas inanimadas. Muitas pessoas não acreditam nisso, né? Muitas pessoas não exercitam isso. Mas a fala, o profetizar, o abrir a boca, o dizer, ele traz a cura. Isso há comprovações, né? Até científicas sobre isso, sobre o poder da fala, o do compartilhar, o do ministrar, o de você se abrir. Ao você começar a falar, colocar para fora, expor, Deus vai cuidando, curando, transformando a sua vida. Vai mexendo aí nos ossos, nas situações. Procure alguém do seu ciclo, que você tenha intimidade, que você tenha
confiança, que você possa se abrir. Ou procure um profissional hoje, há tantos profissionais que trabalham com a escuta, com o aconselhamento. Procure um pastor, uma pastora que seja próximo a você, que possa estar trabalhando com você sobre isso. A questão da ansiedade, a questão da insônia, a questão de problemas na sua vida que pode estar trazendo bloqueio espiritual e que você precisa ir atrás da causa para poder trazer cura para a sua vida. Então, o Espírito fala assim, profetiza. Profetiza que eles vão ouvir a palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus, a fala de Deus, a palavra de Deus como a Bíblia, que nós cremos que é a mensagem de Deus, e a palavra, o verbo também de Deus. Gênesis vai dizer que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a terra, né? E disse Deus, haja luz. Ou seja, o poder de Deus se manifestou através do verbo da fala. Ele falou e aconteceu. Ele falou e foi criado. Né? Nós podemos criar várias coisas. Deus nos deu criatividade para construirmos coisas, mas nós nunca construímos coisas a partir do zero, do nada. A gente sempre constrói a partir de alguma coisa, né? De alguma coisa que nós já temos. Temos ali a criatividade, construímos. Mas Deus, ele faz construir, aparecer, resolver do nada, porque ele que cria, né? Então ele, através da palavra, através da ministração, transforma as nossas vidas. Eu já tenho falado, tem até o vídeo da quinta-feira passada da ministração, eu falo sobre isso, sobre você profetizar a palavra de Deus em situações específicas na sua casa, né? Trazer para a sua vida diária a palavra de Deus, versículos bíblicos, coisas que você pode falar profetizando a palavra do Senhor. E aí, e também João vai trazer a genealogia de Jesus dizendo que ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo está falando sobre a ação da palavra, a manifestação da palavra de Deus era Jesus Cristo. Jesus veio para trazer vida, transformação. Jesus veio para trazer mudança nas nossas vidas, cura. Deus quer nos curar, né? Jesus se doou, deu a sua própria vida. Isaías vai falar, profetizando também que sobre Jesus estavam as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através de Jesus nós somos sarados. Amém, amados? Nós recebemos cura para a nossa alma, não só para o nosso físico, mas também para os nossos sentimentos. Então a fala cura, a palavra cura. Então, quando ele começa a profetizar, antes nada estava acontecendo, ele estava andando e só estava vendo os ossos secos, só estava vendo como estava a situação. Mas ali o processo da cura começa quando ele começa a abrir a boca, a profetizar, a falar, a colocar em prática, né? E aí vem o que o Espírito Santo fala, que é a quarta coisa que eu quero falar para você, é que o revestimento dos ossos, a cura, né, a restauração daqueles ossos sequíssimos começa através de um processo. Através de um processo. Você gosta de escrever aí as palavras, as ministrações, para você lembrar de novo, coloca esse quarto ponto, né? Quarto ponto. A cura de Deus acontece no processo. Deus começa então falando, olha, profetiza que aí eu vou colocar o Espírito e vai começar a vir, né, crescer sobre ele tendões,
depois vai crescer sobre os ossos os nervos, depois vai crescer a carne, e depois vai crescer a pele, e depois eu vou colocar o espírito. Veja bem que ele está falando sobre um processo, algo que foi acontecendo aos poucos. E o processo não pode ser como eu e você queremos, né? A gente quer que o negócio seja rápido e seja do nosso jeito. Por exemplo, Deus não colocou direto a pele em cima do osso. Não, tem uma sequência. E quem é que fez a sequência? Deus fez. Então, o processo da cura na nossa vida é deixar Deus mover na sua vida e agir da forma dele. Ou seja, você quer resolver a situação, tem que fazer de acordo com a palavra do Senhor, não de acordo com o que você quer. Assim é, por exemplo, a questão da obediência, de nós perdoarmos uns aos outros, como o Senhor falou. Normalmente nós esperamos o sentimento, eu quero ter um sentimento de perdão para poder perdoar a pessoa. Se você está magoado, se você está ressentido, você nunca vai sentir vontade de perdoar a pessoa. Agora, porque a palavra de Deus está dizendo, e porque Jesus está ali te mostrando que o perdão é melhor, vai trazer cura para a sua vida, você entende, e você deixa o Espírito Santo te mover, e você quer fazer isso para ser curado, então você aceita o processo de Deus e libera perdão. E depois Deus começa a curar e vem o sentimento, então, de liberar essa pessoa e perdoar essa pessoa. E aí você que se sente curado e se sente melhor. Então o processo é de Deus. Então há um processo, há uma sequência de cura de Deus sobre a nossa vida, né? Por exemplo, muitas pessoas também estão passando, né, por enfermidades. Há o processo de você orar, de você se voltar ao Senhor, de se consagrar e pedir. Nem tudo aquilo que nós pedimos, o Senhor nos dará. Quer dizer que Deus não está ouvindo? Não. Quer dizer que Deus tem a sua maneira e sua forma de fazer. E o processo é de Deus. Nós exercemos a fé, nós exercemos o profetizar, o falar, né? E nós colocamos em prática e esperamos que o processo de Deus aconteça no seu tempo, nas nossas vidas. Quem sabe você está no processo de cura e essa noite eu quero te dar uma palavra de incentivo. Continue, não desista. Quem sabe você ainda está colocando os tendões, quem sabe que você ainda está... E quem sabe você está começando agora, está olhando para si e falando assim, realmente, tem coisas na minha vida que eu preciso resolver, eu preciso curar. Então você está andando ainda no meio dos ossos. Certo? Não sei qual o seu nível, mas o certo é que Deus quer curar as nossas vidas. Nós passamos pelo processo da olaria de Deus, Deus está conosco, caminhando conosco. E o Espírito Santo de Deus não nos deixa doentes. Ele sempre quer nos curar, nos tratar. Porque o nosso processo de santificação é chegarmos perto do Senhor, é agirmos como o Senhor agiu. Temos Jesus como nosso exemplo maior de vida, de comunhão, de fala, de processo, né? Então nós cremos que nós precisamos de curar as nossas feridas, sermos restaurados por Deus. Então, amado, eu convido você essa noite, depois dessa reflexão, depois de lermos esse texto, né? E ali vai falando que ele vai profetizando, ele vai falando. E conforme ele vai profetizando, conforme ele vai verbalizando, o processo de Deus de cura vai acontecendo. O processo de restauração vai acontecendo, o espírito que ele profetiza começa a mover naquele lugar e começa a ver quais as situações que precisam ser resolvidas. Interessante que ele diz que primeiro os ossos começam a se mexer e saem de um lugar e do outro e vêm e se colocam organizados. Deus é um Deus de organização. Deus não faz tudo pela metade nem pula processos. Ele faz tudo certinho e organizado, ele não vai deixar nada para trás, não vai deixar ninguém para trás, bem? Então, amado, creia no processo de Deus, confie no processo de Deus.
Entregue a sua vida para o Senhor. Fale com o Senhor essa noite: Senhor, eu quero ser curado. Quem sabe você não tenha identificado, falando assim: ah, pastora, mas eu não tenho nada que precisa ser curado. Será que não? Deixe o Espírito caminhar, né? Como o profeta caminhou no meio dos ossos, o Espírito caminhar aí no seu coração, esquadrinhar o seu coração. Fale com o Senhor, se coloque essa noite diante de Deus e fala com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor olhe dentro de mim, vê se há em mim algo que precisa ser mudado. Será que todas as vezes que eu tenho falado com as pessoas, eu tenho falado de forma certa? Será que todas as vezes que eu tenho agido de forma certa? Sem ira, sem contenda, sem fofoca, sem me irritar, a irritabilidade. Nosso dia a dia, nossos relacionamentos precisam estar debaixo da poderosa mão de cura de Deus. Quando nós somos curados, nós conseguimos nos relacionar bem com as outras pessoas. Amém? Por quê? Porque o Senhor disse que nós somos um corpo, amado. Nós não vivemos sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E precisamos nos relacionar uns com os outros. Amém? Então Deus te convida essa noite, eu te convido essa noite. Abra o seu coração para o Senhor. Ele quer te curar. Quem sabe uma ansiedade crônica. Quem sabe aí uma noite sem dormir, insônia, preocupações, coisas que aconteceram, traumas, feridas do passado, situações que você lembra, que você chora, que você não consegue evoluir, ultrapassar, você não consegue passar por uma próxima etapa, ficar preso em alguma situação. Deixa o Espírito Santo cuidar de você essa noite, transformar. No final, aqui em Ezequiel, que nós não lemos, no final, nós lemos, né? Verso 10. Ele disse que profetizou como Deus ordenara, o Espírito entrou neles depois de todo o processo, eles viveram e se puseram em pé. Glória a Deus. E eles eram um exército sobremodo numeroso. Puseram em pé. Deus quer te levantar essa noite. Te colocar em pé novamente. Apostos. O exército fala sobre você estar pronto. O exército fala sobre você estar ali numa batalha, né? Mais que um soldado pronto para exercer, né? Tanto a defesa quanto o ataque. Pronto, um exército. E assim somos nós. Deus quer te levantar como exército do Senhor. Amém? Que você seja curado, que você seja transformado. Há solução para o seu problema. Amém? Vamos orar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está em nosso meio. Então, se você quer essa cura, se você quer essa transformação, se o Espírito Santo de Deus te lembrou, se você lembrou de situações, de coisas, de falas, de processos, de pessoas que você precisa libertar, que você precisa ser curado, nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Deus, nós oramos agora, Senhor, por esta pessoa. Está precisando, Senhor, do teu toque, do vento do teu Espírito. Nós profetizamos que haja cura, profetizamos que haja transformação, profetizamos que o processo de cura se inicie nessa vida de transformação essa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca, Senhor, transforma. Ó Senhor, cura, Senhor, as nossas vidas essa noite. Colocamos as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu amado, minha amada irmã e irmão, espero você na igreja. Domingo estaremos compartilhando a palavra, louvando juntos, né? E poder compartilhar também, estarmos nos abraçando como igreja de Cristo. Que você tenha uma semana abençoada e que você ajude o Senhor nesse processo.
colocando a sua vida diante do Senhor, amém? Em nome de Jesus, seja abençoado, hoje e sempre, você e sua família, em nome de Jesus, amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse